Milionário viúvo surpreende uma empregada pobre amamentando seu filho. O que ele faz é incrível. Mariana acordou às 5 da manhã com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Levantou devagar, tentando não fazer ruído para não acordar a vizinha do lado. O barraco de 2 cômodos na cidade de Tiradentes estava gelado. Tomou banho rápido com água fria. O chuveiro elétrico havia queimado na semana passada e ela ainda não tinha dinheiro para consertar. Vestiu o uniforme azul de auxiliar de limpeza que lavava toda noite na pia pequena da cozinha. No ônibus lotado das 6 horas, espremida entre trabalhadores que iam para o centro da cidade, Mariana calculou mentalmente as contas do mês. Aluguel, luz, água, transporte, comida. Sobrava muito pouco, mas pelo menos tinha emprego no Hospital São Lucas, um dos melhores da Zona Sul. 3 horas depois, a rotina de Alessandro começou de forma bem diferente. Acordou no apartamento de 300 metros quadrados em Moema, com vista para o parque. A empregada doméstica já havia preparado o café da manhã e separado o terno italiano que usaria naquele dia. No elevador privativo do prédio, Alessandro conferiu os e-mails no celular. Reunião com investidores às 9, visita de inspeção no Hospital São Lucas às 11, almoço com o governador às 2. Aos 40 anos, controlava uma rede de 5 hospitais particulares em São Paulo. O motorista o esperava com o BMW na garagem. Durante o trajeto, Alessandro revisou os relatórios financeiros. O Hospital São Lucas estava indo bem, mas alguns funcionários andavam relaxando na disciplina. Mariana chegou ao hospital às 7h30. Pegou os materiais de limpeza e começou pelo 3º andar, como sempre. Corredores, quartos, banheiros. O trabalho era pesado, mas ela gostava da rotina. Gostava de deixar tudo limpo e organizado. Por volta das 10 horas, enquanto limpava uma sala de suprimentos no 5º andar, escutou um choro de bebê vindo do final do corredor. O som ficou cada vez mais desesperado. Mariana parou o que estava fazendo e foi verificar. A porta da sala improvisada como berçário estava entreaberta. Lá dentro, um bebê de cerca de 6 meses chorava sozinho no berço, o rosto vermelho de tanto gritar. Mariana olhou para os lados. Nenhuma babá ou funcionária por perto. "Oi, bebezinho", disse baixinho, se aproximando. "Cadê quem cuida de você?" Mateus continuou chorando. Mariana pegou a mamadeira que estava na mesinha ao lado, mas o bebê rejeitou. Tentou fazer carinho, cantar baixinho, mas nada funcionava. "Você está com fome, né?", murmurou pegando Mateus no colo. O instinto falou mais alto. 3 meses atrás, Mariana havia perdido seu próprio bebê ainda no hospital, logo após o nascimento. Seu corpo ainda produzia leite. Sem pensar muito, entrou na sala de suprimentos, trancou a porta e ofereceu o peito para Mateus. O bebê se acalmou imediatamente. Enquanto isso, Alessandro chegava ao hospital para a inspeção mensal. Cumprimentou a equipe médica e começou a percorrer os andares, verificando se tudo estava funcionando perfeitamente. No 5º andar, passou pelo berçário improvisado onde deixava Mateus durante suas visitas ao hospital. A 3ª babá do mês havia pedido demissão na véspera, alegando que aquele bebê era impossível de cuidar. Alessandro empurrou a porta e encontrou o berço vazio. "Onde está meu filho?", perguntou para uma enfermeira que passava. "Não sei, doutor. A babá saiu correndo há uns 20 minutos dizendo que não aguentava mais." Alessandro sentiu o sangue ferver. Começou a procurar pelos corredores, perguntando para os funcionários. Alguém mencionou ter ouvido choro de bebê vindo da área de suprimentos. Seguiu o som até uma das salas. Empurrou a porta e encontrou a cena que mudaria tudo. Uma funcionária da limpeza amamentando seu filho. "O que você está fazendo com meu filho?" Mariana congelou. O uniforme azul, o crachá de auxiliar de limpeza, o rosto assustado. Alessandro reconheceu o tipo na mesma hora. Mais uma funcionária tentando se aproveitar da situação. Eu posso explicar, doutor Alessandro."
Explicar o quê? Por que está amamentando Mateus? O contraste entre os dois mundos nunca foi tão evidente. De um lado, o dono milionário do hospital, de terno caro e autoridade absoluta. Do outro, a funcionária humilde que ganhava salário mínimo para limpar os mesmos corredores que ele percorria como dono. Mas naquele momento, apenas uma coisa importava. Mateus estava calmo nos braços de Mariana pela primeira vez em semanas. E Alessandro não sabia se isso o deixava grato ou furioso. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao hospital esperando ser demitida. Tinha passado a madrugada acordada, pensando em como explicaria para a dona Célia que perdeu o emprego por causa de um bebê. Alessandro chegou cedo também, mas por motivos diferentes. Mateus havia dormido a noite inteira pela primeira vez em meses. Sem choro, sem mamadeiras rejeitadas, sem desespero. Por volta das 10 horas, Alessandro mandou chamar Mariana em seu escritório. Ela subiu pelo elevador de serviço, as pernas tremendo. A sala era enorme, com vista para a cidade e móveis que custavam mais que sua casa inteira. Sente-se, disse Alessandro, sem tirar os olhos dos papéis na mesa. Doutor, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Sei que fiz errado e... Você tem filhos? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela engoliu seco. Tinha. Perdi meu bebê há 3 meses. Alessandro finalmente olhou para ela. Viu uma mulher jovem, de olhos cansados, mas determinados. Por isso você ainda tem leite. Sim, senhor, e por isso meu filho se acalmou com você. Mariana não soube o que responder. Alessandro se levantou e foi até a janela. Você sabe quantas babás eu já contratei este ano? Não, senhor. 12 mulheres diferentes. Mateus não se adaptou a nenhuma. Chora o dia inteiro, rejeita a mamadeira, não dorme. Alessandro se virou para ela. Mas ontem ele dormiu a noite toda. Eu não quis fazer nada errado, doutor. Só queria ajudar. E ajudou. Alessandro voltou para a mesa. Por isso vou fazer uma proposta. Mariana segurou a respiração. Quero que você seja a babá de Mateus. Como assim? Deixe o trabalho de limpeza. Vai cuidar do meu filho. Salário 3 vezes maior que ganha agora. Plano de saúde. Vale transporte. Mariana ficou em choque. 3 vezes mais dinheiro. Plano de saúde? Era como ganhar na loteria. Mas, doutor, eu não tenho experiência como babá profissional. Tem algo melhor. Você consegue acalmar meu filho. Alessandro abriu uma gaveta e tirou um contrato já preparado. Vai trabalhar aqui no hospital mesmo. Preparei uma sala confortável para você e Mateus. Horário comercial, segunda a sexta. Mariana pegou o papel com as mãos tremendo. Os números pareciam irreais. Por que está fazendo isso? Porque meu filho precisa de alguém que saiba cuidar dele. E aparentemente, essa pessoa é você. Do outro lado da mesa, a doutora Beatriz bateu na porta. Alessandro, posso falar com você? Estamos ocupados. É sobre a funcionária que está aí. Alessandro suspirou e acenou para Mariana esperar do lado de fora. Quando ficaram sozinhos, doutora Beatriz cruzou os braços. Você enlouqueceu? Contratar uma auxiliar de limpeza como babá? Ela consegue cuidar de Mateus. Alessandro, pensa bem. Uma mulher que você não conhece nada vai cuidar do seu filho? Conheço o suficiente. Ela perdeu um bebê recentemente, ainda pode amamentar, e Mateus gosta dela. E se ela estiver interessada em outras coisas? No seu dinheiro? Alessandro olhou pela janela, observando o movimento da cidade. Então descobrirei logo. Mas, por enquanto, é a única opção que funciona. Doutora Beatriz balançou a cabeça. Espero que você saiba o que está fazendo. Quando Mariana voltou para a sala, Alessandro já havia assinado o contrato. Então, aceita a proposta? Mariana olhou para o papel mais uma vez. Uma chance de mudar de vida completamente. Uma chance de sair da pobreza. Uma chance de cuidar de um bebê quando o seu próprio coração ainda doía pela perda. Aceito. 2 semanas depois, Mariana já tinha uma rotina estabelecida com Mateus.
A sala que Alessandro preparou era melhor que sua casa inteira. Ar-condicionado, poltrona confortável para amamentar, berço de madeira maciça e até uma pequena cozinha para preparar as mamadeiras complementares. Mas o mais impressionante era como Mateus havia mudado. O bebê que antes chorava o dia inteiro agora sorria, brincava e dormia tranquilo. Alessandro notava a diferença toda vez que passava pela sala. "Bom dia", disse ele, entrando na sala por volta das 9 horas. "Bom dia, doutor Alessandro", Mariana respondeu, levantando da poltrona onde amamentava Mateus. "Como ele dormiu ontem?" "A noite toda. Acordou só uma vez às 3 da manhã, mamou e dormiu de novo." Alessandro se aproximou do filho, que agora o olhava com interesse em vez do desespero de antes. Pela primeira vez em meses, Mateus até sorriu para o pai. "Ele está diferente. Bebê precisa de rotina. E de carinho também", Mariana disse, arrumando a fralda de Mateus. Alessandro observou os movimentos dela. Naturais, seguros, como se tivesse nascido para aquilo. Muito diferente das babás anteriores, que sempre pareciam tensas e nervosas. "Mariana, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você perdeu seu bebê?" A pergunta pegou ela de surpresa. Mariana baixou os olhos, ainda segurando Mateus. "Nasceu prematuro, muito pequeno, viveu só 3 dias. Sinto muito." "Doutor, posso perguntar uma coisa também?" Alessandro assentiu. "Onde está a mãe de Mateus?" O silêncio tomou conta da sala. Alessandro se afastou, indo até a janela. "Morreu no parto. Complicações que ninguém esperava." Agora foi a vez de Mariana ficar em silêncio. 2 adultos que haviam perdido seus bebês, unidos pelo cuidado com uma criança que sobreviveu. "Deve ser muito difícil cuidar dele sozinho", Mariana disse baixinho. "Era, antes de você chegar." Durante os dias seguintes, as conversas entre eles foram ficando mais naturais. Alessandro começou a passar mais tempo na sala, observando como Mariana cuidava de Mateus. Ela cantava músicas que a própria mãe cantava para ela quando era pequena. Fazia caretas engraçadas que deixavam o bebê gargalhando. Tinha uma paciência infinita. "Você sempre quis trabalhar com crianças?" Alessandro perguntou numa tarde de quinta-feira. "Na verdade, eu queria ser enfermeira. Estava cursando à noite antes de engravidar. E parou por quê? Não dava para trabalhar de dia, estudar de noite e ainda estar grávida. Tinha que escolher." Alessandro ficou pensativo. Mariana tinha apenas 24 anos e já havia passado por tanto. Gravidez sozinha, perda do filho, trabalho pesado para sobreviver. "E se você pudesse voltar a estudar?" "Como assim?" "Tenho contatos na área da saúde. Posso conseguir uma bolsa de estudos para você." Mariana parou de balançar Mateus e olhou para Alessandro com incredulidade. "Doutor, por que faria isso por mim?" "Porque você salvou meu filho e porque merece uma chance melhor na vida." "Eu não posso aceitar. Já está me pagando muito bem para cuidar de Mateus." "Pensa com calma. Não precisa responder agora." Na semana seguinte, Alessandro expandiu ainda mais as regalias. Instalou uma geladeira maior na sala, trouxe brinquedos educativos para Mateus e até contratou uma nutricionista para orientar a alimentação complementar do bebê. "Doutor, isso é demais!" Mariana protestou quando viu os brinquedos caros espalhados pela sala. "Mateus precisa de estímulos para se desenvolver bem. Mas essas coisas custam uma fortuna." "E daí? É meu filho." Mariana balançou a cabeça, ainda impressionada com a generosidade dele. Alessandro era completamente diferente do que ela imaginava. Longe da família, ele não era um empresário frio e calculista. Era um pai que queria o melhor para o filho. "Posso te contar um segredo?" Alessandro disse, sentando numa cadeira ao lado da poltrona dela. "Claro. Eu não sabia como ser pai. Quando Camila morreu, fiquei perdido. Não sabia trocar fralda, não sabia fazer mamadeira, não sabia nada."
E agora sabe? Estou aprendendo, observando você. Mariana sorriu pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Quer tentar dar mamadeira para ele hoje? Alessandro hesitou. E se eu fizer errado? Não vai fazer. É seu filho. Ele precisa do pai dele também. Mariana preparou a mamadeira e passou Mateus para os braços de Alessandro. No início, o bebê estranhou, mas logo se acostumou. Alessandro sorriu quando Mateus segurou seu dedo com a mãozinha pequena. Ele tem força, Alessandro disse admirado. Tem sim. Vai ser um menino forte, igual ao pai. Pela primeira vez desde a morte de Camila, Alessandro se sentiu realmente pai. Não apenas o homem que pagava as contas e contratava babás, mas alguém que realmente cuidava do próprio filho. Mariana, sobre a faculdade de enfermagem. Eu aceito, ela disse antes dele terminar a frase. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Vou continuar cuidando de Mateus. Posso estudar de noite nos finais de semana. Não quero abandonar vocês dois. Alessandro sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua família estava completa de novo. Não da forma que planejara, mas completa mesmo assim. Então está decidido. Vou providenciar a documentação para a faculdade amanhã mesmo. Mateus adormeceu no colo do pai, tranquilo e satisfeito. Do lado de fora da sala, a vida no hospital seguia seu ritmo normal. Mas ali dentro, 3 vidas que haviam sido quebradas estavam lentamente se reconstruindo juntas. A tranquilidade durou exatamente 3 semanas. Numa terça-feira de manhã, Mariana estava amamentando Mateus quando escutou vozes alteradas no corredor. Reconheceu uma delas imediatamente e seu sangue gelou. Onde está a Mariana? Sei que ela trabalha aqui. Tiago, o ex-namorado que havia sumido quando soube da gravidez dela. Mariana segurou Mateus com mais força, o coração disparado. Senhor, não pode entrar assim no hospital, escutou a voz da recepcionista. Ah, posso sim. Quero ver minha ex-mulher. Mariana levantou rapidamente, colocou Mateus no berço e trancou a porta da sala. Mas era tarde demais. Tiago já havia descoberto onde ela estava. Mariana, abre essa porta! Ele gritou, batendo na porta com força. Vai embora, Tiago. Não vou, não. Soube que você está se dando bem aqui, mamando nas tetas de patrão rico. Alessandro estava numa reunião no 5º andar quando sua secretária o interrompeu. Doutor, tem um homem causando confusão perto da sala onde fica seu filho. Alessandro se levantou imediatamente e desceu as escadas correndo. Encontrou um homem de cerca de 30 anos, mal vestido, gritando na porta da sala de Mariana. O que está acontecendo aqui? Alessandro perguntou com voz firme. Você deve ser o ricaço que está bancando minha ex-mulher. Tiago se virou para ele com um sorriso maldoso. Quem é você? Tiago Silva, ex-namorado da Mariana. Vim buscar o que é meu. Aqui não tem nada seu. Tem sim, minha ex-mulher. E sei muito bem o que vocês dois andam fazendo. Alessandro sentiu a raiva subindo, mas manteve a calma. Sugiro que se retire imediatamente ou vou chamar a segurança. Chama mesmo! Mas antes deixa eu falar com a Mariana. Tiago bateu na porta novamente. Mariana, para de se fazer de difícil. Todo mundo já sabe que você está transando com seu patrão em troca de dinheiro. Alessandro cerrou os punhos. Ia partir para cima de Tiago quando doutora Beatriz apareceu com 2 seguranças. Retirem esse homem do hospital imediatamente. Vocês não podem me expulsar. Tenho direitos. Tiago gritou enquanto os seguranças o seguravam. Tem direito nenhum aqui, Alessandro disse. E se aparecer novamente, vou processar por perturbação e invasão. Processa mesmo, mas eu volto e na próxima vez trago advogado. Todo mundo vai saber que tipo de hospital vocês administram aqui. Depois que Tiago foi expulso, Alessandro bateu suavemente na porta da sala. Mariana, sou eu. Pode abrir. A porta se abriu devagar.
Mariana estava pálida, segurando Mateus, que havia acordado com os gritos. Ele foi embora? Foi, mas acho que vai voltar. Mariana se sentou na poltrona, as mãos tremendo. Doutor, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Ele é seu ex-namorado? Ex-namorado é muito. A gente ficou junto alguns meses. Quando engravidei, ele desapareceu. Nunca mais vi. E por que apareceu agora? Deve ter descoberto que estou ganhando bem. Tiago sempre foi interesseiro. Alessandro se sentou numa cadeira perto dela. Mariana, você precisa me contar a verdade sobre uma coisa. Qual? Seu bebê que morreu? O pai era ele? Mariana baixou os olhos e balançou a cabeça. Não. O pai do meu bebê era outro, um rapaz que conheci depois que Tiago me abandonou. Ele também sumiu quando soube da gravidez. Então Tiago não tem nenhum direito sobre você. Legalmente, não. Mas ele é perigoso quando quer alguma coisa. Durante a tarde, boatos começaram a circular pelo hospital. As funcionárias cochichavam nos corredores sobre o escândalo. Algumas diziam que Mariana estava tendo um caso com Alessandro. Outras inventavam histórias ainda piores. Na hora do almoço, doutora Beatriz procurou Alessandro em seu escritório. Precisa conversar com você sobre o que aconteceu hoje. Já falei que não vou demitir a Mariana por causa de um ex-namorado maluco. Não é isso. É sobre os boatos que estão correndo. Alessandro suspirou. Que tipo de boatos? Que vocês dois estão tendo um caso, que você está pagando ela para ser sua amante, que por isso ela cuida de Mateus. Isso é ridículo. Eu sei que é, mas os funcionários não sabem. E se esses boatos chegarem aos ouvidos da diretoria do hospital? A diretoria trabalha para mim, Beatriz. Alessandro, você tem sócios, tem investidores, tem reputação a zelar. Um escândalo envolvendo funcionária pode prejudicar os negócios. Alessandro ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. O que você sugere? Conversa com Mariana. Deixa claro para ela qual é a situação, e talvez seja melhor ela trabalhar na sua casa em vez de aqui no hospital. Não vou tirar ela daqui por causa de fofoca. Então, pelo menos, coloca as coisas nos devidos lugares publicamente. Deixa claro que ela é babá, não amante. No final do dia, Alessandro voltou à sala onde Mariana estava trocando Mateus. Como você está? Melhor. Mateus dormiu a tarde toda. Mariana, preciso te falar uma coisa séria. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Estão rolando boatos no hospital sobre nós dois. Que tipo de boatos? Que estamos tendo um caso. Que você é minha amante disfarçada de babá. Mariana ficou vermelha de vergonha. Doutor, eu nunca fiz nada que pudesse dar margem para esse tipo de comentário. Eu sei, mas as pessoas inventam coisas quando veem uma funcionária ganhando tratamento especial. Quer que eu peça demissão? Alessandro olhou para Mateus, que sorria para as duas pessoas mais importantes da sua vida. Não. Mas preciso pensar numa solução para proteger você e meu filho desses boatos. E se eu trabalhar na sua casa? A sugestão pegou Alessandro de surpresa. Na minha casa? Assim, ninguém pode falar nada. E Mateus fica mais confortável também. Alessandro pensou na proposta. Sua casa era grande, tinha espaço de sobra. E realmente seria melhor para Mateus ficar no ambiente familiar. Se você aceitar, posso preparar um quarto para você, caso queira dormir lá algumas noites quando Mateus estiver inquieto. Acho que é a melhor solução. Quando Mariana saiu do hospital naquela noite, sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. Trabalhar na casa de Alessandro seria completamente diferente, mais íntimo, mais perigoso para o coração dela, que já havia começado a sentir algo pelo patrão. E no fundo, ela sabia que Tiago não desistiria fácil. Ele voltaria, e da próxima vez seria pior. Na segunda-feira seguinte, Mariana mudou-se para a casa de Alessandro em Moema.
O apartamento era ainda mais impressionante por dentro. 3 suítes, sala com pé direito duplo, cozinha americana, que era maior que sua antiga casa inteira. Alessandro preparou um quarto ao lado do dele para Mateus e outro quarto para Mariana, completo com banheiro privativo e uma pequena sala de estar. Se não gostar de alguma coisa, pode mudar, ele disse, mostrando o quarto para ela. Está perfeito, doutor. Obrigada. Aqui em casa pode me chamar só de Alessandro. Os primeiros dias foram estranhos para ambos. Alessandro não estava acostumado a ter alguém dividindo seu espaço pessoal. Mariana se sentia perdida numa casa tão grande e luxuosa. Mas Mateus se adaptou rapidamente. O bebê estava mais esperto, já tentava sentar sozinho e balbuciava sons que pareciam querer dizer papai e mamãe. Toda manhã, ele acordava sorrindo e procurando por Mariana. Ele está ficando grudento em você, Alessandro comentou numa quinta-feira, vendo Mateus chorando quando Mariana saiu para buscar algo na cozinha. É normal, bebê cria vínculo com quem cuida. E você, já criou vínculo com ele? Mariana olhou para Mateus, que agora brincava com seus dedos. Criei sim. Muito. Alessandro notou a tristeza na voz dela. Isso te deixa triste? Um pouco. Sei que um dia você vai arrumar uma esposa, constituir família de novo. E eu vou ter que ir embora. Quem disse que vou me casar de novo? Todo homem quer uma família completa. Minha família já está completa. A frase ficou no ar, carregada de significado. Mariana fingiu não entender, mas seu coração acelerou. Uma semana depois, Mariana teve que levar Mateus ao pediatra para consulta de rotina. Alessandro insistiu em ir junto. Doutor, não precisa. Sei cuidar dessa parte. Quero ir. Sou o pai dele. No consultório, o médico elogiou o desenvolvimento de Mateus. Esse bebê está ótimo. Bem alimentado, desenvolvimento motor perfeito. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Alessandro respondeu naturalmente. É o primeiro filho do casal? Alessandro e Mariana se entreolharam. O médico havia assumido que eram casados. Sim, Alessandro mentiu. O primeiro. Na volta para casa, eles ficaram em silêncio no carro. A mentira havia criado uma atmosfera estranha entre eles. Por que você disse que éramos casados? Mariana perguntou quando chegaram em casa. Foi mais fácil que explicar a situação toda. Mas agora ele vai achar que somos um casal. E qual o problema? Cuidamos de Mateus juntos mesmo. Mariana não soube o que responder. Nos últimos meses, eles realmente pareciam um casal. Dividiam as responsabilidades com o bebê, tomavam decisões juntos, até brigavam quando um achava que o outro estava fazendo algo errado. Na sexta-feira, a rotina tranquila foi interrompida por uma ligação. Alessandro atendeu o telefone enquanto Mariana dava banho em Mateus. Rodrigo? O que foi? Alessandro, tem uma má notícia. Aquele ex-namorado da Mariana contratou um advogado. Como assim? Ele está entrando com processo alegando que você está explorando uma funcionária vulnerável. Quer indenização e está ameaçando ir para a imprensa. Alessandro sentiu o sangue ferver. Isso é extorsão. Eu sei, mas ele tem algumas fotos que podem ser problemáticas. Que fotos? De vocês dois saindo do hospital juntos, dela entrando na sua casa. Ele contratou um detetive particular. Alessandro desligou o telefone e foi procurar Mariana, que estava secando Mateus após o banho. Temos um problema. Mariana ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Ele vai tentar destruir sua reputação por minha causa, ela disse quando Alessandro terminou de contar. Minha reputação não importa. Importa você e Mateus. Alessandro, eu preciso ir embora. É a única forma de proteger você. Não vou deixar um miserável desses nos separar. Mas ele pode prejudicar seus negócios, sua carreira. Alessandro se aproximou dela, que ainda segurava Mateus no colo.
Mariana, escuta uma coisa. Estes últimos meses foram os melhores da minha vida desde que Camila morreu. Alessandro, deixa eu terminar. Você trouxe paz para esta casa, trouxe alegria para Mateus e trouxe vida de volta para mim. Mariana sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Mas somos de mundos diferentes. E daí, você acha que isso importa para Mateus? Olha para ele. O bebê estava olhando para os dois como se entendesse a conversa. Ele te ama, Mariana. E eu... Alessandro parou, hesitando. Você o quê? Eu também te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Alessandro, você não pode amar uma empregada doméstica da favela. Eu não amo uma empregada doméstica. Eu amo a Mariana. A mulher que salvou meu filho quando ele mais precisava. A mulher que me ensinou a ser pai de verdade. A mulher que faz nossa casa ter sentido. Mariana começou a chorar. Alessandro se aproximou mais e tocou o rosto dela com carinho. E você, sente alguma coisa por mim? Sinto. Muito. Mas tenho medo. Medo de quê? De que você se canse de mim. De que encontre alguém da sua classe social. De que Mateus cresça e não precise mais de mim. Mariana, olha nos meus olhos. Ela ergueu o rosto para ele. Mateus sempre vai precisar de você. Porque você é a mãe dele de verdade. E eu sempre vou precisar de você, porque você é a mulher que eu amo. Alessandro se inclinou e a beijou suavemente. Mateus, no colo dela, bateu palminhas como se estivesse aprovando. Quando se separaram, Mariana sorriu pela primeira vez em dias. E o Tiago? E os processos? Deixa comigo. Vou mostrar para ele que mexeu com a família errada. Família? É, nossa família. Você, eu e Mateus. Naquela noite, pela primeira vez, Mariana se sentiu realmente em casa. Não como empregada, não como babá, mas como parte de uma família de verdade. E quando colocou Mateus para dormir, sussurrou no ouvido dele. A mamãe te ama muito, meu bebê, e ama seu papai também. Do quarto ao lado, Alessandro escutou tudo e sorriu. Sua família finalmente estava completa. O sol da manhã entrava pelas janelas da capela do Hospital São Lucas, iluminando o pequeno altar decorado com flores brancas e rosa. Mariana ajustou o vestido simples que havia escolhido. Nada muito fancy, como ela mesma disse para Alessandro. Você está linda, doutora Beatriz sussurrou, arrumando o véu singelo que Mariana usava. Estou nervosa. Normal. Todo mundo fica nervoso no próprio casamento. Na primeira fileira, Dona Célia segurava Mateus, que agora, com 1 ano, completava frases simples e chamava Mariana de mamãe e Alessandro de papai, naturalmente. O bebê usava um terninho azul marinho igual ao do pai. Alessandro esperava no altar, de terno cinza, conversando baixinho com Rodrigo, que seria seu padrinho. O advogado havia se tornado um aliado fundamental nos últimos meses, especialmente durante a briga judicial com Tiago. Ela está chegando, Rodrigo avisou. A marcha nupcial começou a tocar no órgão pequeno da capela. Mariana entrou devagar, acompanhada por Dona Célia, que fazia as vezes de pai. A vizinha havia se tornado como uma mãe para ela em São Paulo. Alessandro sorriu quando viu Mariana caminhando em sua direção. Nos últimos 6 meses, ela havia mudado muito. Estava cursando enfermagem à noite, tinha ganhado peso. O rosto não tinha mais aquela expressão cansada de quem lutava sozinha pela sobrevivência. Quando ela chegou ao altar, Alessandro segurou suas mãos. Você tem certeza? Ele sussurrou. Tenho. E você? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. O pastor, um senhor simpático que Alessandro conhecia há anos, começou a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar a união de Alessandro e Mariana, que encontraram no amor e no cuidado mútuo a base para construir uma família. Durante os votos, Mariana tentou não chorar.
Alessandro, quando você apareceu na minha vida, eu estava perdida. Havia perdido meu filho. Estava trabalhando só para sobreviver. Não tinha esperança de dias melhores. Você me deu uma família, me deu amor, me deu um futuro. Prometo cuidar de você e de Mateus pelo resto da vida. Alessandro limpou uma lágrima que escapou. Mariana, você salvou meu filho quando ele mais precisava. Mas mais que isso, você me salvou também. Me ensinou que amor não tem a ver com dinheiro ou classe social, mas com carinho, dedicação e companheirismo. Prometo te amar e proteger nossa família sempre. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Mateus bateu palminhas e gritou, mamãe, papai, fazendo todos rirem. A festa foi pequena e intimista, no salão do próprio hospital. Apenas família e amigos próximos. As funcionárias do hospital que haviam se tornado amigas de Mariana, alguns médicos, Rodrigo com a esposa, Dona Célia e alguns vizinhos da antiga casa de Mariana. Nunca imaginei que fosse ver um casamento aqui no hospital, comentou uma das enfermeiras. É o lugar onde eles se conheceram, doutora Beatriz explicou. Faz todo sentido. Durante a festa, Alessandro fez um discurso emocionado. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje, especialmente a doutora Sá. Beatriz, que me ajudou a enxergar que Mariana era especial desde o primeiro dia. A dona Célia, que cuidou da Mariana quando ela mais precisava. E ao Rodrigo, que nos protegeu de pessoas que tentaram atrapalhar nossa felicidade. Rodrigo sorriu. A batalha judicial contra Tiago havia sido intensa, mas eles venceram. O ex-namorado foi obrigado a pagar indenização por difamação e teve que assinar um termo se comprometendo a não se aproximar mais da família. E principalmente, Alessandro continuou, quero agradecer a Mariana, que me ensinou que família a gente constrói com amor, não apenas com sangue. Mais tarde, quando a festa estava terminando, Mariana se sentou numa cadeira segurando Mateus, que estava ficando sonolento. Cansada? Alessandro perguntou, se aproximando. Um pouco, mais feliz. Quer saber de uma coisa? Tenho uma surpresa para você. Outra surpresa? Você já me deu família, casa, estudo. Alessandro sorriu misteriosamente e entregou um envelope para ela. O que é isso? Abre. Mariana abriu o envelope e encontrou documentos oficiais. Leu rapidamente e seus olhos se arregalaram. Alessandro, isso é processo de adoção. Agora você é oficialmente mãe do Mateus. Mariana começou a chorar de emoção. Mas ele já me chama de mamãe. Agora é legal também. Você é mãe dele para todos os efeitos. Mateus, mesmo sonolento, pareceu entender a importância do momento. Estendeu os bracinhos para Mariana e deu um beijinho molhado no rosto dela. Mamãe, ele murmurou antes de adormecer. 3 meses depois, Mariana estava no último ano da faculdade de enfermagem. Suas notas eram excelentes e ela já havia recebido proposta para trabalhar no próprio Hospital São Lucas após se formar. Alessandro havia expandido os negócios, abrindo uma nova ala pediátrica especializada em cuidados neonatais. A ala recebeu o nome de Ala Camila e Pedro, em homenagem à primeira esposa e filho. É uma forma de honrar o passado sem ficar preso nele, ele explicou para Mariana. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã na varanda do apartamento, Mateus brincava no chão com seus brinquedos educativos. Já andava firme e falava frases completas. Papai, mamãe, olha, ele disse, mostrando uma torre que havia construído com blocos. Muito bom, meu amor, Mariana elogiou. Alessandro observava a cena com o coração cheio. Sua família estava completa e feliz. Mariana, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Mariana se levantou, foi até ele e o beijou carinhosamente. Não é sonho, meu amor. É nossa realidade. Nossa família. Mateus correu até eles e se abraçou nas pernas dos pais.
Família! Ele gritou, aprendendo uma palavra nova. Isso mesmo, bebê, Mariana disse, pegando-o no colo. E somos uma família. Naquele momento, com o sol brilhando sobre São Paulo e sua família unida, Alessandro soube que havia encontrado a felicidade verdadeira. Não a que planejara ter, mas a que o destino havia preparado para ele. E quando Mariana sussurrou no ouvido dele que estava grávida de 2 meses, completando definitivamente o círculo da vida e do amor, Alessandro teve certeza de que alguns finais felizes valem toda a espera do mundo. Que história incrível, não é mesmo? Alessandro e Mariana nos mostraram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que família se constrói com carinho, dedicação e cuidado mútuo. Se você se emocionou com essa jornada de superação, onde uma mãe que perdeu seu bebê encontrou propósito cuidando do filho órfão de mãe de seu patrão, e como esse cuidado se transformou em um amor genuíno que mudou a vida de todos, deixe seu like no vídeo. Essa história nos lembra que, às vezes, os encontros mais inesperados podem resultar nos destinos mais belos. Compartilhe essa história com quem você ama, porque todos merecem acreditar que dias melhores sempre podem chegar, mesmo depois de grandes perdas. Se você gostou desse tipo de conteúdo emocionante e inspirador, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Queremos saber de que país você está assistindo. Deixe nos comentários sua cidade e país. Adoramos saber onde nossa família de seguidores está espalhada pelo mundo. E conte para nós, qual foi o momento da história que mais te emocionou?